Oi, 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 eu sou Lilian Gracioli, tá começando o nosso Pode Mais Brasil, cheio de informação para te ajudar a viver mais e melhor. Quem tá no YouTube hoje, quarta-feira, 8 da noite, mas estamos também no Spotify, olha que bacana. Programa crescendo aí. E a gente conta com a sua ajuda, tá? Quem não se inscreveu ainda no YouTube, já aproveita esse momento, se inscreva no canal. Só ativar o sininho que tem desenhado aí na tela, porque você sempre vai ser notificado quando tiver conteúdo aqui no canal, né? Pra você não esquecer, eu gosto tanto do Pode Mais e tal. Pronto, ativa o sininho e deixa seu like, né? Porque também ajuda a gente. Bom, o programa de hoje tá tão interessante. Olha, a gente começa com a promotora de justiça da infância e juventude da comarca de Jardinópolis, doutora Maria Júlia Galati. E o assunto que ela traz é muito atual e muito importante para você que é pai e mãe, vó e vô de criança e adolescente. Se você conhece alguém também, né, algum familiar, já envia o link aqui, já compartilha para assistir, porque tem muita informação que pode mudar a sua maneira de pensar. E na sequência vem Dr. Rafael Gabarra, advogado da Gabarra Advocacia, especialista em previdência, falar sobre uma novidade para motoristas de ônibus e também caminhoneiros. Mas eu não vou te contar agora não. Fica aqui até o fim do programa e você vai descobrir tudo junto comigo. Então vamos para a primeira pergunta desse tema tão interessante, eu já te falo, hein? Vovô, vovó também tem que assistir, os pais, compartilha já esse episódio com quem é mãe, pai, tem lá uma criança, um adolescente que fica muito na tela, no celular, que vai ser, bom demais. Doutora Maria Júlia, prazer tê-la aqui, que bom que deu certo essa agenda de Jardinópolis aqui, né? Obrigada pelo convite, eu que agradeço. Então vamos lá. Hoje a gente vê uma geração diferente da nossa, que está sendo criada, bastante criada dentro do quarto, né? Na tela, fechado, não socializa mais, e não criado, vamos dizer, na rua, jogando bets, queimada, que nem a gente fazia, né? E isso traz um impacto, né, significativo. É uma catástrofe, praticamente, né? Porque nós estamos falando, como diz o autor do livro A Geração Ansiosa, o Jonathan Haidt, estamos falando da reconfiguração da infância. Uma infância que deixou de brincar e passou a ser uma infância virtual. E essa infância que é trancada nos quartos, que deixa de brincar na rua, é uma infância que vai impactar na infância e no transcorrer da vida, inclusive na vida adulta. Até mesmo porque aquelas crianças que brincavam, que saíam para a rua, se divertiam, elas conversavam entre si, solucionavam problemas ali da infância entre si. Hoje nós temos crianças que não brincam mais, elas não se arriscam mais, elas têm conflitos, sim, mas são conflitos virtuais, que elas não precisam encarar a pessoa cara a cara para resolver um problema. Verdade. E isso gera um impacto muito grande, principalmente quando essa criança for adulta e tiver que estar no mercado de trabalho, tentar resolver algum problema dentro do mercado de trabalho. Então, falamos de uma reconfiguração da infância. E, geralmente, associado a uma educação que não pode ter traumas, nós criamos a geração reconfigurada e floco de neve. Floco de neve. Essa eu não sabia. Tem pais que não querem frustrar as crianças, né? Aí Exatamente. Depois, na primeira frustração que aparece, ainda bem que não sabe lidar. Exatamente. Não tem aquele inteligência emocional que a gente fala, né? Exatamente, porque o mundo fora de casa é um mundo do cão. É um mundo cruel. Então, nós temos competições, nós temos que superar desafios, nós temos que lidar com o outro que é totalmente diferente da gente, que nem tem tanta tolerância conosco como os nossos pais têm com os nossos erros. Então, você criar uma geração trancada no quarto, sem sofrer qualquer tipo de frustração, é uma bomba atômica para o futuro. É um adulto problemático, é um adulto que sempre vai se vitimizar, é um adulto que provavelmente vai ter que se socorrer de medicamentos para tentar resolver os seus problemas. Tô aqui pensando,
eles não estão vivendo mais em sociedade, né? Que nem a gente. Exatamente. E, de repente, quando tem uma oportunidade, uma festinha, alguma coisa, você vê a rodinha, todos com o celular. Nossa, eles isso. não se olham, Não, né? mas veja bem, não são só eles. É verdade. Veja bem, vá a um restaurante Que a gente fica preocupado com e eles. sente no restaurante e olha ao redor. A família. A família está desse jeito. Então, os pais não conversam entre si, os filhos estão no celular, ninguém conversa mais entre si. Quando isso acontece, os filhos perdem referência de pertencimento, os filhos não conseguem conversar e absorver experiências daqueles que são os principais e responsáveis na criação, que são os próprios pais. Com certeza. Então, quando você vê crianças dessa forma, você pode ter certeza que isso também está sendo reproduzido dentro de casa. É, né? Então, e a vida tá passando. E a vida tá passando. Aquele momento ela nem registrou, daquele almoço em família. Não se registra nada. Ninguém. Aquela experiência, daquele cheiro, daquela comida que está sendo providenciada pela às vezes nem cozinha-se mais, né? Muitas pessoas não cozinham mais. Então, você não tem aquelas pessoas em volta da mesa, aquelas pessoas conversando, aquela bagunça, aquele conflito, um brigando com o outro, um falando alto com o outro. Não tem mais isso. É mesmo. E aí, o mundo lá fora continua sendo o mesmo mundo. Ele não vai mudar. Só que essa reconfiguração vai fazer com que a pessoa tenha dificuldade de lidar com o mundo real. E você percebe, tem diferença esse impacto nas meninas e nos meninos? Sim. O que acontece? Nós temos aqueles conflitos que são chamados internalizantes e conflitos mais externalizantes. Nas meninas, muitas vezes, as meninas, elas têm uma questão da ansiedade, da frustração interna, das comparações, e isso vai gerando uma depressão. Nos meninos, tínhamos muitas situações de termos conflitos externalizantes no sentido de se colocarem mais em risco. Então, era um menino que fazia atividades mais arriscadas, corrida, bicicleta, vamos dar um exemplo. Corria absurdamente na bicicleta, corrida de carro, drogas, esse tipo de coisa, consumo excessivo de álcool. O que você consegue perceber? Que pela castração também dos meninos, que não podem mais ser os meninos, porque muitos meninos, em razão de certos conceitos aí, estão deixando de ter a sua masculinidade sadia, que é correta, porque se une. Até isso envolve. Até isso envolve. Então, quando nós temos isso, somado a essa geração que é contaminada pelo uso constante das telas, nós estamos tendo um conflito internalizante meio similar entre homens e mulheres. Então, hoje você está vendo muita depressão, muita ansiedade, automutilação, tentativas de suicídio e suicídios consumados, tanto para os meninos quanto para as meninas. Ai, doutora, é muito triste. É muito triste. É muito triste. É muito triste que às vezes está, né, embaixo do próprio nariz, pai e mãe não sabem o que está acontecendo. Exatamente. E quando vai ver, está muito grave ou já foi, né? Já foi. Pode ser considerada uma crise, alguma coisa de saúde pública? Ainda não? Sim. Porque assim, o problema das telas, nós podemos ter 3 vertentes. Nós temos um problema tanto na saúde da criança, tanto na questão social, psicológica e tanto na questão educacional. Então, somando essas 3 esferas, nós estamos com problemas muito graves. Então, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela faz um alerta absurdo sobre essa questão do uso de telas. É até interessante, que vale até a pena ler aqui, porque vai ficar meio assustado, assim, da quantidade de problemas que nós estamos tendo em relação a isso. Vamos assustar, vamos assustar mesmo. É uma dependência digital e uso problemático das mídias, se equipara até mesmo o uso de dopamina, uso de cocaína. A dopamina barata, aquela recompensa barata, fácil, o vício rápido, sabe? Então, a droga faz isso com a pessoa. Então, você está equiparando o uso de telas a vícios de drogas. Olha né? isso, gente. Então, você tem problemas de saúde mental, irritabilidade, ansiedade, depressão, transtornos de déficit de atenção, hiperatividade, transtornos do sono, transtornos de alimentação, sobrepeso, obesidade, anorexia, bulimia, principalmente nas meninas que fazem a comparação nas mídias sociais, porque existe a pessoa perfeita e não existe. Que tristeza, né? Temos o sedentarismo, falta de prática de exercício físico, porque a criança fica sentada e comendo o tempo inteiro. Exatamente. O bullying, cyberbullying, transtornos de imagem corporal, autoestima, disforia de gênero, riscos de sexualidade, nudez, sextorção, porque a menina
passa a ser extorquida por conta de fotos sexuais, muitas vezes, principalmente as meninas, abuso sexual, estupro virtual, comportamentos autolesivos, aumento de violências, abusos e fatalidades, problemas visuais, miopia, síndrome visual do computador, problemas auditivos, transtornos posturais, músculos esqueléticos, que as pessoas ficam só assim, né? Uso de nicotina, vaping, bebidas alcoólicas, maconha, anabolizantes e outras drogas. Porque isso vai desencadeando depressão. As pessoas vão tentando buscar cada vez mais... Fuga, né? Fuga. Então, assim, é muito grave o que tem acontecido e... em todas as crianças, todas as classes sociais, não importa, entende? Não importa. E o lance da pornografia, que esses meninos têm acesso mais cedo, né? Pois é. Afeta também o desenvolvimento, o emocional. Pois Como é que fica essa situação? Nós temos uma vertente interessante. Enquanto as meninas, muitas vezes... estão atreladas à mídia social, à beleza, à busca do corpo perfeito, aquela questão de se expor, né? Uma sexualização muito precoce. Temos meninas que vendem fotos nuas. E é como se você fizesse uma pornografia virtual. Quantos anos, assim? Vários anos. Não se tem idade. Não se tem idade. Eu tive um dos casos mais tristes que eu tive de pedofilia, que as fotos eram tão chocantes. Ai, meu Deus. De meninas de 6, 7, 8 anos, em posições de nudez, assim, absurdas. E eu vou chegar como que isso acontece. E os meninos, por sua vez, eles acabam sendo viciados na pornografia. Que é a tal da dopamina barata. E é aquela questão... Do prazer imediato. E ele vai se viciando porque cada vez mais ele vai buscando aquele prazer mais imediato e nada mais o satisfaz. Ele vai querendo sempre mais Exatamente. daquilo. Aquela conquista que nós tínhamos antigamente de um olhar, de conversar, você tinha que ligar num telefone, tentar achar a pessoa. Dançar junto. Não existe mais. Então, você tá tudo ali à disposição muito rápido. E aí, acaba gerando uma objetivização das meninas, porque as meninas viram um produto ali para os meninos. As próprias meninas se colocam numa condição de produto sexual a ser explorado por pedófilos do mundo inteiro, porque uma foto que cai numa mídia social, ela não tem fronteira. Já era. Então, assim, no meu caso que eu tive, esse caso era um caso lá da minha comarca, que chegou nos Estados Unidos. Gente, que grave. E os Estados Unidos, porque questão de fotos que foram parar na nuvem, por acordos internacionais, Gente. O provedor americano entrou em contato com o governo brasileiro e foram buscando as informações, caiu aqui no Brasil, a Polícia Federal viu as imagens, como não tinha uma questão de transnacionalidade, como uma questão de direito, foi para lá em Jardinópolis e era um caso de lá. Foi feita a busca e apreensão, foi pego no computador do pedófilo inúmeras imagens de meninas. Doutora. Inúmeras. Ainda bem que pegou. Ainda bem que pegou, mas assim... Imagina quantos. Quantas? Sim. Quantas? Porque aquilo não tem fronteira. Meu Deus. Não tem fronteira, né? Não tem fronteira. Vovó que tá assistindo a gente também, que toma conta dos netos, né? É difícil para eles. A geração ainda é mais diferente, Mais né? diferente. Como o que acontece com os avós? Eu entendo que os avós, às vezes... As idades são diferentes, as crianças querem correr, mas tentem criar laços de uma maneira diferente. Por exemplo, contem histórias para os seus netos, contem histórias das suas vidas para ver de onde essa criança veio, pertencimento. Ah, ele vai ficar em casa, então monte uma sessão cinema de um filme legal e específico. Vai cozinhar junto, vai cozinhar junto, vai fazer bolo, vai fazer alguma coisa. Porque assim, nós estamos numa geração que elas não vão ser privadas da internet, da mídia social de modo algum. Não vai ser, mas nós precisamos ter o letramento digital. Esse letramento digital é ensinar tanto para os pais, para os avós, inclusive para as crianças e adolescentes, como que pode se usar isso daqui. Todo mundo precisa ser educado para usar a mídia social, porque a mídia social, muitas pessoas acham que o problema está na dark web. Numa camada super profunda meu filho não vai da chegar internet.
E aí o avô, a avó que tá ali, né? Ai, ó, tô aqui com o meu netinho, ele não vai ver nada porque eu tô de olho. Não é isso mais. A Dark Web, para você usar a Dark Web, você tem que ter um software específico, que é o Tor. Aí o pai, a avó, olha, não tem o Tor aqui, não vai acessar. Mas não é isso. O problema hoje está na superfície. Está onde estão as mídias sociais. Instagram. Isca, né? Isca. É Instagram, TikTok, Discord. Nós estamos nos jogos, Minecraft, Roblox. Tudo isso está na superfície. O problema está na superfície. Então, como o problema está na superfície, essa supervisão precisa ser muito maior. Começa dentro de casa. Começa dentro de casa. E as escolas, como estão com relação a isso? Bom, doutora? hoje em dia nós temos uma legislação, né, que a gente impede o uso dos celulares nas escolas, salvo certas situações específicas. Para fins educativos, nós temos o uso de telas nas escolas, mas que muitos países já estão voltando voltando para aquela educação clássica da escrita, porque ela envolve na fixação na cabeça da criança de uma informação, de uma matéria, porque nós temos uma plasticidade cerebral na primeira infância, nessa adolescência, muito elevada. E a fixação de informações também depende de critérios bem assim estudados e que se provaram eficazes, né? Então, a gente está percebendo que está tendo uma volta à educação mais tradicional, usando-se as mídias, a internet, para se ter acesso a coisas que, por exemplo, você não tinha antes. Uma pesquisa, por exemplo. Vamos estudar uma questão de arte. Vamos fazer um tour no Museu do Vaticano. Vamos fazer um tour no Museu do Louvre. Dá para você mostrar isso que na nossa alunos. Época era livre, Era né? livre, olhe lá. Não tem problema nenhum. Mas nós não podemos perder a base, que é a base que deu certo. Doutora, tem gente que tá esquecendo como é que escreve. Exatamente. Porque a gente só digita, né? Nós, adultos. Exatamente. Quanto tempo? Aí vai lá, nossa, que letra horrível. Exatamente. Isso é um problema também. Não é? Até mesmo porque, eu até brinco assim, né? Hoje no meu trabalho, eu sou da geração analógica, da geração da caneta, e continuo usando demais. E hoje a gente tem inteligência artificial. Sim. E a inteligência artificial, muitos jovens têm utilizado substituindo o estudo. Nossa. Substituindo a interpretação de texto, a compreensão do que se leu, não se lê mais. Nossa, Isso é muito grave. É muito grave. Tá aí em vários âmbitos da vida. E veja bem, tem um livro aqui que é interessante, falando nesse ponto, que chama A Fábrica de Cretinos Digitais. Você trouxe? Trouxe. Mostra a capa aqui para a sua câmera, que o Vini consegue pegar. Esse aqui é a Fábrica de Cretinos Digitais. Anota a dica aí, gente. Esse livro, ele é complemento do que eu falei anteriormente, que eu falei da reconfiguração da infância, que é a Geração Ansiosa, do Jonathan. Um complementa o outro. Muito bons. Muito bons. Mas a Fábrica de Cretinos Digitais mostra que, pela primeira vez na história, o QI dos filhos é menor que o dos pais. Olha isso. Sim. As gerações, elas sempre evoluíram. Estamos retrocedendo. Olha, chegou esse momento. Chegou esse momento. Gente, isso é muito sério, é muito grave. Não dá para fazer vista grossa e achar que dentro de casa... Exatamente. Não tem como. Até mesmo porque nós temos um mercado de trabalho. Quem que vai ocupar esse mercado de trabalho? Então, meu Deus, né? A gente está pensando na continuidade de uma civilização. Não é uma coisa só de criança e adolescente, é uma questão de futuro de uma geração. O lance de usar a tela, tem alguma idade recomendada, doutora? Por exemplo... O autor da Fábrica de Cretinos Digitais, ele fala que 0 telas até 6 anos. Zero telas, né? É uma questão muito debatida, né? O Jonathan, por exemplo, ele fala que smarts, até 14 anos, praticamente 0 de smart. Depois você pode dar o smart. Agora, mídia social, só depois dos 16. Olha só. Só depois dos 16. Hoje, se não me engano, o Instagram libera a partir dos 13. Hoje, com a questão do ECA Digital, que nós tivemos o ECA Digital, ele estabelece o seguinte... eu queria saber, era uma pergunta. A questão do ECA Digital, ele fala assim, que hoje nós tivemos o surgimento do ECA, e que é um controle maior que as plataformas de serviços...
direcionados a crianças e adolescentes ou de potencial alcance a crianças e adolescentes, eles precisam de um regramento maior. Certo. Eles têm que se pautar no princípio da prevenção, que é um princípio de cuidado da criança e do adolescente, se prevenir. Certo. E uma das questões é a questão da mídia. Então, crianças, adolescentes, né, até 16 anos, tem que ter qualquer vínculo na internet atrelado ao dos pais, ao perfil dos pais. Aí, depois disso, pode ter um perfil independente, mas até os 16 anos tem que estar ligado aos pais. E foi feito algo, porque era muito simples, né? Coloque sua data de Isso. nascimento. Isso. Se a criança ou adolescente, né, maiorzinho, já tem essa noção, ele pode fingir, Exatamente. né? Mudar. Tanto que uma das obrigações das plataformas é criar mecanismos para se aferir realmente aquela idade, aqueles dados, se são verdadeiros mesmo, junto com o dos pais. É um critério meio que de um maior controle, né? Não é uma coisa meio que vai lá, coloca e faz a página ali, se insere dentro da mídia social de algum jogo. A própria plataforma tem que estabelecer critérios mais severos e duros para verificar se aquilo lá realmente é verdadeiro, aquelas informações que estão sendo passadas, e, inclusive, conferir aos pais instrumentos maiores de controle e facilidade de controle do seu filho dentro daquelas mídias sociais. Aí vem a questão. Agora foi imposto isso. Sei lá, a plataforma oferece, tá lá, eu tô cumprindo. Mas e aí, né? Tipo, será que o pai vai estar por dentro mesmo assim? Exatamente. Às vezes ele larga a mão achando, agora tem ECA digital. Posso ficar mais tranquilo Não. porque estão tomando conta. Não, negativo. O ECA digital ele veio como uma ferramenta a mais para se proteger crianças e adolescentes, inclusive conteúdos impróprios relacionados à sexualidade, jogos de azar, violência extrema, qualquer coisa do tipo, sadismo com animais, relacionados a crianças e adolescentes ali, as plataformas, elas são obrigadas, mediante uma simples comunicação, independentemente de acionar o judiciário, de derrubar aquele conteúdo, certo? Mas, assim, as únicas pessoas que são capazes de realmente proteger uma criança e um adolescente são seus pais. E para que os pais possam proteger os seus filhos, eles precisam entender o que está acontecendo. O que está por trás dessas mídias sociais. Porque ainda que tenha esse controle, que as plataformas, de certo modo, estabeleçam um controle mais severo, nós temos os hackers. Que podem burlar esses sistemas de segurança. Aliás, doutora... É uma briga de gato e rato, Com né? isso, vieram mais transtornos, vieram mais problemas físicos, mentais e novos crimes, né? E novos crimes. E veja bem, dentro das plataformas, nós não podemos esquecer porque, como eu disse, as situações acontecem na superfície da internet. E aí, o que acontece? Uma criança, ela é capturada dentro de uma sala, por exemplo, de um jogo de computador virtual. Vou dar um exemplo. Ou num TikTok. De repente, ela recebe um link, porque nós temos um sistema de inteligência por trás da internet, que é para cometer crimes envolvendo crianças e adolescentes, e essas crianças são captadas. De repente, essa criança, ela já saiu daquela sala virtual com aquela conversa legal, um web namoro, e ela vai para uma outra plataforma. Ela nem sabe. Ela migra. Aí ela sai daquele jogo que o pai e a mãe achavam que tinha um certo controle, ela já migrou para uma outra plataforma, que pode ser um Telegram, que pode ser o Discord. Não, são várias outras plataformas que os pais nem têm noção que existe. E aí migram para essas outras plataformas. Aí, de repente, começa-se uma conversa um pouco mais profunda. Você poderia me mandar uma foto sua? Mande uma outra foto. E geralmente são fotos mais sexualizadas, tal. Pronto. Caiu na rede. Por quê? Essas fotos vão servir para que essas crianças sejam ameaçadas constantemente. Constantemente no seguinte sentido: olha, se você não tirar mais fotos suas ou não fizer mais coisas para mim, por exemplo, eu quero que você faça uma foto se introduzindo algo na genitália. Se você não fizer isso, eu sei todos os dados do celular do seu pai,
eu sei que seu pai tem um seguro de previdência, eu sei que seu pai... Porque já vasculharam tudo. Já sabem tudo mesmo. Já sabem tudo. Eu vou colocar essa sua foto lá na igreja onde você frequenta, lá na escola, e seus pais vão saber. Começa a ameaçar. Começa a ameaçar. Essa criança ou esse adolescente vítima também pode ser agressor. Por quê? Porque os agressores podem migrar essas crianças, por exemplo, no Discord, que tem vídeos, que tem as salas chamadas panelas, e obrigar essas crianças a fazerem comportamentos que outras pessoas gostam de assistir, comportamentos péssimos. Por exemplo, judiar de animais. Aí essa criança passa a sofrer o tal do cyberbullying. Você vai começar a se automutilar. Ai, gente. E isso vai sendo, então, a criança que passa de vítima, ela também pode ser agressora, porque eu quero ver você judiar da sua irmãzinha. E eu quero que você faça um vídeo ao vivo, em tal horário, e isso vai ser passado aqui para uma panela de homens, de mulheres, de adolescentes que vão estar assistindo, 600 mil pessoas vendo. Meu Deus. E isso mundo. acontece... E os pais, isso acontece na superfície da internet. Aí a criança fica morrendo de medo de contar pra alguém. Pois é, e de vítima ela passa a ser agressora de animais, agressora de outras crianças. Eu tive um caso também recentemente de um adolescente que praticou um estupro de vulnerável dentro da escola. Dentro da escola. Dentro da escola. Um adolescente. Um adolescente. E nas perguntas, eu perguntei, você joga jogo? Jogo. Você recebeu algum link? Recebi. Onde você foi parar? Fui parar num lugar em que homens batiam em mulheres peladas. 13 anos. Nossa, doutora. Entende? Então, assim, quem vai proteger os seus filhos somos nós mesmos, entendeu? Deixa uma dica final, algo que a gente não tenha dito aqui, pais, avós. A dica que eu tenho é que, assim, existe um lobby de que somos essa nova geração, principalmente a geração Z, né? Que, posterior, é uma geração nativa digital, que não tem como... essas crianças são assim mesmo, já nasceram mexendo em celular, já sabem tudo. De fato, são crianças que estão numa nova geração. Mas, agora, depois de um bom uso das mídias sociais, que nós estamos tendo noção dos impactos negativos dela em relação às gerações Z e seguintes. A dica que eu dou, mais conversa, mais presença da família, menos terceirização. Boa. Terceirização, inclusive de celular. Todos nós trabalhamos, todos nós chegamos cansados em casa. Tempo com os filhos de qualidade. Prestem atenção no que seus filhos falam, com quem eles conversam, com quem eles se relacionam. Porque, às vezes, o seu filho está sendo ameaçado e você não sabe. O seu filho pode ter um problema no futuro porque ele não vai conseguir se relacionar com as pessoas. Ele não vai conseguir se inserir no mercado de trabalho. Então, assim, nós temos uma geração que... Quantas empresas estão contratando pessoas mais velhas? Li sobre isso. Então, assim, letramento digital, os pais saberem, se possível, leiam esses 2 livros, né? Que eu falo que é A Fábrica de Cretinos Digitais e A Geração Ociosa. O filme, a série Adolescência, é uma série importantíssima que mostra que naquela classe todo mundo está sujeito. Que coisa, né? Os pais... Pais trabalhadores, onde foi que eu errei? Meu filho não, imagina, ele não seria capaz. E aí tem até a questão que você falou, até o filho, o menino, é uma vítima. Exato. Você fica assim, exatamente. Nossa, poderia ser meu filho. Poderia. Olha como que aconteceu a coisa. Exatamente. E fica se colocando no lugar da mãe, do pai. Exatamente, porque todos nós estamos sujeitos. Não há ninguém fora, assim, desse risco. E não é o ECA Digital que vai salvar todas as famílias disso daí. O que vai salvar são filhos bem educados, com pais que sabem exatamente a geração na qual estão, essa tecnologia, como lidar, estarem mais presentes, façam sessão cinema, façam sessão de leitura de livros, insiram
o que deu certo na humanidade. Eu vou dar uma dica. Comecei a brincar com a minha filha Tamanda. Sabe o que a gente brinca esse final de semana? De stop, lembra? Pronto! Nome, não sei o que. Exatamente! E assim ela vai aprendendo nome de país, não sei o quê. Exatamente. Ah, eu adorei. Exatamente. E ela tá isso amando. mesmo. É isso mesmo. Vai andar de bicicleta. Né? Eu comprei um carrinho de rolemã pro meu filho, a gente vai andar de carrinho de rolemã. Exatamente. Que delícia. É isso mesmo que tem que ser. Voltar àquela geração de brincar. Tá certo, doutora. Eu amei. Ficaria aqui um tempão. Não, mas é um conversando. assunto que dá, assim, muita conversa. Muito. Eu fico aqui sem piscar, assim. Obrigada. Tenho certeza que ajudou muitas pessoas. E, ó, antes de despedir, quero deixar de presente, ó, você que gosta de ler, meu INSS Uma Ova. Isso mesmo. Fala tudo aqui sobre previdência, cai os mitos, né? Você que um dia vai se aposentar, do nosso querido autor Rafael Gabarra. Que estudou comigo na faculdade. Olha só! Rafael. Obrigada, até a próxima. Viu? Vou te trazer mais vezes. Obrigada. Meu convidado agora, ó, vem direto daqui, tipo uma mágica. Cadê, Vini? Rafael Gabarra, doutor Rafael. Olá! Até que enfim, você aqui comigo nesse bate-papo. Tudo bem? Bem, e você? Tudo em paz? Tudo lindo, graças a Deus. Então, Doutor, tá bom. eu quis fazer esse bate-papo direto aqui nós dois, porque eu soube de uma novidade e eu gostaria que você explicasse melhor o que mudou com essa decisão nova do STJ com relação aos caminhoneiros, motoristas de ônibus. Então, Lili, essa categoria profissional ela tinha alguma dificuldade para comprovar o tempo especial dela, né? Às vezes você não conseguia medir. Como você mede, então, um médico que está dentro do hospital, você vai lá e mede o agente biológico que está ali, a que ele está exposto, e você constata a especialidade do trabalho dele, né? Agora, o motorista, como ele está dentro de uma cabine de um caminhão, rodando aí o Brasil, muitas vezes você não consegue constatar aquela habitualidade da exposição, né? Durante todo o tempo de trabalho dele. Então, o que aconteceu foi que o STJ agora ele deu uma ampliada nessa questão para o motorista e essas pessoas que podem ser classificadas como uma atividade penosa. Penosa, Então, seria tipo insalubre. Eles estão lá exercendo suas atividades, mas expostos ao sol, sei lá, ao frio. quando a gente conjuga diversos agentes, diversos fatores, que a gente pode considerar que a atividade dele ela é mais penosa do que a minha, do que a sua, Certo. né? Então, isso é uma questão interessante, porque não se trata não se trata de um privilégio dessa categoria. Acho que isso é importante. Muitas pessoas falam, por que o tempo dele vale mais? O tempo dele vale mais do que o meu, por exemplo, porque eu estou aqui dentro de um escritório com ar-condicionado e eu trabalho aqui sentado com meu intelecto, não estou exposto a praticamente nada, né? Agora, ele não. Ele, no mesmo tempo que eu estou aqui, ele está dentro da cabine do caminhão exposto a sol, ruído, acidente, enfim, acidente. Uhum. risco de assalto, né? Uma série de coisas. Então, é diferente. E é por isso que a legislação, né, até 2019, sempre tratou de forma diferente. Então, essa pessoa que expõe a saúde dela a risco, ou que expõe, enfim, a fatores que possam ser considerados como fatores que geram a penosidade daquele trabalho, ele tem o direito a considerar um tempo maior. O tempo dele vale mais que o meu. Então, se ele trabalhar 10 anos e ele é homem, ele tem que contar 14, 40% de adicional. Essa foi a Tá? decisão de agora? Foi com Essa relação é a decisão ao tempo? Sim, porque os motoristas tinham dificuldade de constatar a insalubridade da profissão dele, né? Veja, se a gente constata exposição habitual e permanente a ruído em um ambiente, a gente pode considerar essa atividade insalubre, né? Mas o motorista, ele está exposto não necessariamente de forma habitual ao ruído, ele está exposto ao ruído, e aí ele está exposto ao sol, aí ele vai ajudar na descarga da carga, né? Então, enfim, não sei, o dia a dia dele, a gente pode considerar que é um dia a dia que o expõe a agentes penosos que são variados, né? E aí uma perícia, o que o STJ fala é o seguinte, é muito importante que tenha um laudo ou uma perícia que constate esses agentes. Isso é interessante assim também da gente falar o seguinte,
não existe mais categoria profissional. Então, todo motorista tem direito, ou todo advogado não tem direito. Então, o que existe é o seguinte: a necessidade de uma efetiva constatação. É muito importante que esse motorista ele documente, enfim, com recibos, com o que ele tiver de documento, mais um laudo técnico das condições ambientais a que ele está exposto. É esse laudo que vai dar subsídio para que a gente aplique esse tema do STJ e então garanta uma aposentadoria com um tempo, considerando um tempo maior, não é? Um tempo maior do que o que efetivamente ele trabalhou. Doutor, e muda para aquele motorista que trabalha por conta própria, outro que, enfim, é funcionário de alguma empresa ou não? O que eles devem Quando ele é fazer? funcionário, quando ele é funcionário seletista, ele tem uma facilidade que ele pode pedir o PPP dele, os laudos, o empregador fornece. Como autônomo, ele tem que providenciar esses laudos, tá? Então, existia uma discussão, e ainda existe, né, se o autônomo, hoje o contribuinte individual, ele pode solicitar esse tempo especial, né, a consideração desse tempo como especial. E o STJ também decidiu um tema, um pouco mais, acho que uns 3 meses atrás, e disse que sim, que o autônomo tem sim direito à consideração do tempo dele especial. Então, tanto o contribuinte individual, que é o autônomo, o antigo autônomo, quanto o empregado, eles têm o direito. Eu acho que a essência que a gente tem que entender é assim: é necessário comprovar a efetiva exposição. Não importa o nome da sua profissão, né, e não importa ao que você está exposto, se é sol, se é ruído, você tem que ter um laudo técnico, né, profundo, que avalie, enfim, aí os engenheiros de segurança do trabalho ou médicos do trabalho é que vão constatar que no seu desempenho ali das suas funções, você expõe a sua saúde a riscos, né, e outras categorias não expõem. Ele pode procurar o advogado de confiança, que ele vai ser orientado, porque às vezes fala, meu Deus, como é que eu faço? Não sei nem por onde eu começo, né? E se der tudo errado, aí agiliza esse caminho para ele. Hoje as fontes de informações, elas são inesgotáveis. Então, ele pode, com fontes confiáveis e também, evidentemente, através de um advogado da sua confiança que possa orientá-lo. Mas é o que eu já adianto para assim, uma coisa que será indispensável. Ele precisa ter o documento, um laudo, documentos, né? Papel. Então, é isso. A gente precisa de papel que demonstre que não adianta ele falar, sabe? Meu dia a dia é muito sofrido, nossa, eu peno demais aqui. Tá bom, a gente sabe, você pena, mas você precisa de um laudo que comprove essa penosidade, essa insalubridade. E esse laudo quem faz é um engenheiro de segurança do trabalho ou um médico do trabalho, empresas que especializadas nessa constatação de agentes insalubres, prevenção desses riscos, como é que é feito, né? Então, esse documento ele é indispensável. Então, para a gente finalizar, só para deixar claro, isso é para quem trabalha quem começou lá antes de 2019. 2019 isso aí. não se aplica, ou não sabe. Você tocou num ponto importante, viu, Lilian? É interessante. A reforma da Previdência de 2019, ela suprimiu uma série de direitos do trabalhador. E um deles foi esse. Ela considera que aquele trabalhador que expõe a saúde dele a riscos, o tempo dele vale a mesma coisa do que aquele outro trabalhador que não expõe a saúde a risco. Então, ele não permite mais, a partir de 2019, a conversão ou o reconhecimento desse tempo especial para fins de conversão do tempo, né? E aí sim favorecer um benefício. Então, a partir de 2019, isso já não é mais possível administrativamente, por exemplo. Mas já existe uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, acho que até mais de uma, que discute justamente isso. A essência desse instituto, muitas vezes as pessoas, talvez esse tenha sido o espírito aí do legislador que revogou, né? Ele não compreende, ele fala assim, mas por que tem esse tempo ficto? Existia esse nome, né? É um tempo ficto, um tempo fictício, que ele não trabalha. Isso, né? A gente não precisa usar esse nome. O fato é o seguinte, aquele trabalho daquela pessoa que sacrifica a saúde dele, expõe, né, em prol da sociedade. Isso, ele tá expondo a saúde dele, ele está sacrificando parte da saúde dele, o risco, né, um policial que corre o risco lá no Rio de Janeiro, o policial que diariamente
tem que subir numa favela e trocar tiro. Aham. Essa pessoa, ela expõe a vida dela a um risco Uhum. substancialmente maior do que outros que trabalham dentro do escritório. Aham. E aí a legislação previdenciária, né, desde o início do seu primórdio, ela sempre tratou de uma forma diferente para trazer o que? A isonomia entre os trabalhadores. Tá bom, ele expõe a saúde dele a risco, então ele precisa aposentar um pouco antes. Porque se ele aposentar no mesmo tempo que eu vou aposentar, eu talvez daqui um tempo, se eu não expor, se eu continuar trabalhando dentro de um escritório, dificilmente eu vou ter um câncer de pele, Sim. dificilmente eu vou ter problema com a minha pele. Agora, se a pessoa trabalha todo dia no sol, para que ele trabalha todo dia no sol? Lógico, ele ganha o dinheiro dele, ele faz o dinheiro dele, mas a sociedade precisa desse trabalho dele. Sim. A sociedade precisa que alguém Faça vá isso. no sol lá trabalhar, faça isso. É. Até a sociedade, que na verdade é representada pelos nossos, né, congressistas. Então, essa sociedade que precisa desse trabalhador, ela precisa retribuí-lo de alguma Sim. forma. Ele precisa aposentar antes do que o outro que não se expõe. Então, essa sempre foi a essência, né, da legislação previdenciária, que agora, em 2019, foi completamente descaracterizada. Então, não importa se você expõe ou não expõe sua atividade, sua saúde a riscos, você vai aposentar no mesmo tempo daqui a uns anos. Mas já tem discussão no Supremo sobre esse assunto. Adorei, doutor. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, porque tudo pode mudar do dia para a noite, pode vir novidade aí, né? Acho que isso é um dos principais pontos, né? A instabilidade, a insegurança jurídica que a gente vive, ela é cruel demais, né? Ela sacrifica. Nós estamos, então, contribuindo para a Previdência com a expectativa de que nós iremos aposentar de determinada forma. Então, eu sinto muito, as pessoas às vezes têm essa expectativa. Nossa, eu vou aumentar para o teto porque daqui 5 anos eu vou ganhar aposentar mais. no teto. E aí a pessoa faz todo esse planejamento previdenciário, os advogados fazem esse planejamento, e aí daqui um ano vem uma lei e muda. Não, agora não tem mais teto, todo mundo ganha o mínimo. Então, tudo aquilo que ele planejou, aquilo é frustrado. Infelizmente, a justiça já definiu, né, que toda legislação, toda alteração na legislação previdenciária, ela vale dali para frente, e aquelas pessoas que têm direito adquirido, ou seja, já reúne os requisitos para se aposentar, e aí sim ele pode se aposentar com base nas leis anteriores. Mas não, se faltar um mês para ele completar, e veio uma lei nova, ele se sujeita à lei nova ou às regras de transição da lei nova. Então, uma aplicação prática, tá, Aline? Só para concluir, Sim. é o seguinte: muitas pessoas não conhecem essa questão do tempo especial. O tempo especial ele vale mais. Então, se lá em 2019 você não tinha direito de aposentar, faltava um ano para você se aposentar em 2019. Puxa, ainda falta um ano, tá bom. Mas se durante esse tempo todo que você trabalhou antes, você foi motorista, por exemplo, você foi alguma categoria aí que expõe sua saúde a risco, você se expôs, você tem um laudo anterior a 2019, você consegue converter esse tempo anterior a 19. Então, se você faltava só um ano para se aposentar, mas você vai lá e você tem um laudo de que 10 anos você estava exposto a agente insalubre. Esses 10 vale 14, então não faltava um. Você já poderia ter aposentado. E esse é o tal do direito adquirido. Então, a gente reconhece o tempo especial, converte o tempo retroativamente, e aí em 19, que você não tinha o direito, você passa a ter. E aí, não, olha só, convertendo o tempo desse motorista especial em comum, ele ganha esse adicional no tempo, e ele tinha 34 anos em 2019, ele passa a ter 38. Entendi. Então, ele tem o direito. Olha Ele só como é passa a ter o importante direito. ser bem orientado. E aí ele pega o retroativo. Isso é muito bacana. É algo prático que vale muito a pena você correr atrás. Se você trabalhou tempo especial e faltava pouco tempo para você se aposentar em 19, corre atrás dessa documentação que pode ser muito útil. Você se sujeita, então, à lei anterior. Que bom, doutor. Obrigada. Por isso que eu gosto de sempre trazê-lo aqui para esse bate-papo, porque a gente leva informação para a população, né? Tantas coisas que a gente não sabe e você acaba ajudando, orientando. Então, sempre que tiver uma novidade, vem aqui para conversar. Eu sinto muito prazer em compartilhar. Fazia algum tempo que eu não estava ativo aí
no nosso canal e tal, mas eu sinto um prazer muito grande em compartilhar esse meu conhecimento, porque são muitos anos atuando nessa área, e se eu puder colaborar informando as pessoas, né, Uhum. eu fico muito, muito feliz com isso, porque eu vejo que vidas mudam quando essas pessoas acessam o conhecimento. Então, se ela consegue, se ela entende, se ela passa a conhecer aquele direito, ela certamente vai ter um impacto Eu, real na vida dela. eu falo aqui no nosso programa que quem tem informação tem escolha, né? Então, se a pessoa está É bem isso aí. informada, ela pode escolher o melhor para ela. Ela não vai, ninguém vai impor, ela vai saber o que ela quer e o que ela pode, né? Ah, bacana. É isso aí, Lilian. E nesse caso da Previdência, a gente está lidando então com aquele benefício que vai mantê-la para o resto da vida dela. Eu acho Uhum. que, às vezes, R$ 100 a mais de um benefício previdenciário que ela conseguir, se você multiplicar pela expectativa de vida que ela tem, é um montante muito grande. É. Então, sempre que a gente pensa em benefício previdenciário, qualquer reforma, qualquer incremento de valor, se você pensa no longo prazo, é significativo. Então, não Com pode certeza. deixar passar, porque mesmo que pequenos direitos, a pessoa precisa correr atrás. Tá certo. Obrigada, doutor. Aí, Tá ó, bom? guardou essa dica? Se você não é motorista, mas conhece alguém, né? Já compartilha esse vídeo. Vamos ajudar o maior número de pessoas. Aliás, você já se inscreveu aqui no canal? Aproveita, ó, tô te esperando. Vai, deixa um like, deixa um comentário. O que você gostaria de ver aqui no Pode Mais Brasil? De repente a gente traz um especialista para bater um papo. E eu te encontro, então, na próxima semana. Vou encerrar aqui, ó, doutor Rafael. Dá um sorriso, fica lindão aqui que você está encerrando junto comigo, do meu lado. Semana que vem a gente está de volta com mais um Pode Mais Brasil. 8 da noite, sempre às quartas. Um programa inédito no YouTube e a gente está também no Spotify. Então, um beijo, até a próxima semana. Tchau, tchau.